de matemática, como vocês já estão vendo aí. Nessa aula de hoje é o quê? Matemática, né? Então nós vamos passar aqui para ver qual o conteúdo que nós vamos estudar nessa tarde, certo? Passando aqui, você vai ver o conteúdo que nós vamos estudar. Como vocês estão vendo aí, nós vamos continuar estudando sobre os números decimais. Sobre os números decimais que a gente já vem estudando, né? Bastante sobre eles. Já estudamos sobre já estudamos sobre a adição dos decimais, já estudamos sobre a multiplicação do número natural pelo número decimal, também número decimal pelo número decimal. Agora hoje vamos estudar o quê? Multiplicação dos decimais por 10, por 100 e por 1000, certo? Essa aí é mais fácil ainda. Mas antes disso, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a nossa leitura do nosso ano bíblico. Pegue a sua agenda. Você já está com a sua agenda? Ainda não? Pegue a sua agenda para fazer as anotações, certo? Do seu conteúdo desta tarde. Então, eu estou aqui com a minha agenda. Olha, vou abrir aqui para você ver, para que então possamos saber qual a vontade do nosso Deus nesta tarde. Você está vendo aí que é no livro de Jó. Abra rapidinho junto comigo para que nós possamos o quê? Fazer a leitura da palavra de Deus nesta tarde. Diz assim, Jó 22, 26. Ele diz o seguinte, Deus sempre está atento aos seus pedidos e fica feliz quando você promete algo em oração e cumpre sem demora. Então Deus está sempre atento aos nossos pedidos e Ele fica muito mais feliz quando nós prometemos algo em oração, né? E aí cumprimos, certo? Deus fica muito feliz aí com nossos pedidos também, com as nossas promessas. A gente também deve cumprir nossas promessas. Então vamos fazer o quê? Vamos orar nesse momento, Papai do Céu, falar com Ele. Vamos lá? Querido Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estar presente conosco nesta tarde, em nossa sala de aula. Venha nos abençoar, abençoar a nossa família, Senhor, e nos dar a entender e compreender este conteúdo. Em nome de Jesus, amém. Já oramos, já pedimos a direção do Pai do Céu, então tudo vai dar certo, tá bom, meus amores? Vamos ver aqui, olha as páginas do livro que você vai estudar hoje, 196, 199. Anote na sua agenda, tá? Coloquei alguns números decimais, vocês estão vendo aí, certo? Os valores, os preços, né? Aí dos frutos, certo? Isso aí são os números decimais. Eu sempre explico para vocês, todos os números decimais, eles têm o quê? Vírgula. Então você está vendo aí os preços aí das frutas, dos legumes, tem o quê? Vírgula, certo? São os números decimais. Vamos passando aqui, meus amores, conhecendo um pouco mais o que é que nós vamos estudar nessa tarde. E aqui nós vamos estudar primeiro. Olha aqui a regra. Quando multiplicamos o quê? Por 10. Vamos saber qual é a regrinha que diz aí, certo? O que acontece quando a gente multiplica o número decimal pelo número 10? Deslocamos a vírgula uma casa decimal para a direita. Então, quando a multiplicação do decimal por 10, vamos fazer o quê? Deslocar aí a vírgula uma casa decimal para a minha direita, mãozinha direita, tá bom? Coloquei o numeral que você está vendo, o número 3 inteiro, 67 o quê? Décimo, centésimo e milésimo. Responde aí para mim. Tem 2 dígitos depois da vírgula. Quando tem 2 dígitos depois da vírgula, como é que eu faço essa leitura? Vamos lá. Isso mesmo. Centésimo. Então são 3 inteiros, 67 o quê? Centésimo. Vezes o número 10. Você vai que a vírgula está depois do 3. Agora ela vai andar um dígito para a direita, então um algarismo para a direita. E vai passar para depois do número 6. Ficou agora 36 inteiro e 7 o quê? Décimo, né? Isso é um algarismo depois da vírgula, 7 décimos. Agora, observe que eu fiz uma pequena tabela aqui embaixo. Você está vendo aí a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Coloquei o número 2 inteiros, 74 centésimo, né? Multiplicado por 10. Veja que a vírgula está depois do número 2, certo? E a vírgula agora vai andar um dígito para a direita. Vai passar para depois do número 7. Agora, em seguida, nós vamos conhecer agora a multiplicação por 100, né? Multiplicação do decimal pelo número 100. O que eu vou fazer? Eu vou deslocar quantas? Uma ou duas? Olha a vírgula, a regrinha dizendo aí, né? Vou deslocar duas, vou deslocar, olha, tá dizendo bem, né? Deslocamos a vírgula duas casas decimais para a direita. Por 10, uma casa decimal. Por 100, duas casas decimal para a minha direita. Então vamos lá. O número que eu coloquei aí, 3 inteiro, faça a leitura junto comigo, vamos lá. 3 inteiro, 67 o quê? Centésimos, né? Vezes o número 100. A vírgula está depois do 3, agora vai para a minha direita. 2 dígitos para a direita, certo? Vai passar o número 6 e agora vai ficar depois do número 7. Prof, preciso deixar a vírgula aí? Não. Por que não precisa deixar a vírgula aí? Porque o último algarismo é o número 7, então não preciso deixar a vírgula aí, certo? Coloquei o segundo exemplo que você está vendo lá na tabelinha, né? A multiplicação por 10, por 100 e por 1000.
esse número 2 inteiros, 74 centésimos, vezes 10, nós já fizemos anterior, agora vezes o número 100. A vírgula está depois do número 2, vai passar 2 dígitos, então vai passar o 7, vai passar o 4, fica depois do número 4. Vamos agora ver a multiplicação aqui do decimal pelo número 1000. Olha só o que diz, quando multiplicamos por 1000, deslocamos a vírgula o quê? 3. Agora são 3 casas decimais, certo? Para a direita. Vamos lá. O número que eu coloquei aí, 3 inteiro, 67 centésimos, vezes o número 100. 3 casas para a minha direita. Tá, depois do número 3, passa aí 6, depois passa o 7. E agora, não tenho terceiro algarismo, não tenho terceiro dígito. Nesse caso, eu coloco 0, para poder ficar os 3 dígitos, então os 3 algarismos. E depois, preciso deixar vírgula? Não, certo? Você está vendo que tem uma regrinha lá embaixo dizendo assim, ó, quando não tiver casas para deslocar, acrescentamos o quê? Zeros à direita, a fim de completar o número. Foi o que eu fiz aí, acrescentei o número 0. Segundo exemplo que eu coloquei aí, certo? Na nossa tabelinha, né? Multiplicação por 10, por 100 e por 1000, observa que é o número 2 inteiros, 74 centésimos, né? Multiplicaram por 1000. Se a vírgula está depois do número 2, passei o número 7, passei o número 4 e agora não tem terceiro dígito. O que eu faço? Coloco o 0, como você está vendo aí, eu coloquei o 0, certo? Está vendo a setinha mostrando aí? Perfeito. Agora eu vou exercitar de novo, vamos continuar, né, exercitando para que você então possa fixar melhor. Bom, meus amores, agora nós vamos continuar exercitando aqui na lousa, certo? Sobre a multiplicação dos decimais por 10, por 100 e por 1000. Vamos lá? Bora aqui, na prática, né? Vamos lá. É assim, ó. Multiplicação dos decimais pelo número 10. Vamos lá. Aqui, ó. Vou colocar esse número aqui, ó. 8 inteiros, 25 centésimo vezes o número 10. O que eu vou fazer? Qual é a regra aqui, prof? Eu vou deslocar a vírgula, certo? Uma casa decimal para a minha direita. Vamos lá? Deslocar a vírgula, uma casa decimal para a minha direita. Ou seja, eu vou pular um dígito, né? Ou um algarismo para a minha direita. Se está aqui, a vírgula está aqui, ó, após o número 8, certo? Eu vou colocar a vírgula, certo? Após o próximo número, que é o número 2. Então, vamos lá. Conserva o número aqui, você está vendo, ó? Vou copiar o mesmo número aqui, isso, a vírgula está depois do número 8, agora a vírgula vai o quê? Depois do número 2, certo? Ou seja, desloquei um dígito, né, ou um algarismo para a minha direita, certo, meus amores? Aqui está 8 inteiros e 25 centésimos. Agora ele ficou ao contrário aqui, ó, 82 inteiros e 5 o quê? Décimos, né? Peguei vocês, 5 décimos. Agora vamos multiplicar esse mesmo número aqui, ó, 8 inteiros, 25 centésimos, vezes o número 100, ó, vezes o número 100. O que eu vou fazer? Eu vou deslocar a vírgula, 2 casas decimais para a minha direita. Por 10, uma casa decimal. Por 100, 2 casas decimal para a minha direita. Então, observa, vamos lá. Vou conservar o número aqui, você está vendo? Olha, conservei aqui e vou passar o quê? 2 casas decimal. Está aqui, ó. Está depois do 8, eu vou passar aqui, ó. 2 e o 5. Bora lá? O número 2, o dígito 2 e o dígito 5. No caso, a vírgula iria ficar aqui, ó. Depois do número 5, certo? Mas não preciso deixar a vírgula aí. Por que, prof? Porque eu não preciso deixar a vírgula. Porque o último dígito é o número 5, então não precisa ficar aí a vírgula, certo? Observa aqui, 8 inteiros, 25 centésimos vezes o número 100, ficou 825. Agora vamos multiplicar esse mesmo número, 8 inteiros, 25 centésimos, vezes o número 100. Número 1000, né? Já multiplicamos agora por 100 e agora vai o número 1000. Vou conservar o número aqui, como você está vendo, olha aqui. E eu vou agora vou colocar, ou deslocar, né, a vírgula 3 casas decimais para a minha direita. Vamos repetir rapidinho. Por 10, eu vou deslocar a vírgula, uma casa decimal para a minha direita. Por 100, 2 casas decimal para a minha direita. E por 1000, 3 casas decimais para a minha direita, certo? Então vamos lá, a vírgula está após o número 8, eu vou o quê? Deslocar 3 casas decimais para a direita. Vamos lá, passando aqui, ó, 2,
5 e agora não tem terceiro dígito, o terceiro algarismo, né? Como não tem terceiro algarismo ou terceiro dígito, eu vou colocar o número 0, certo? E no caso a vírgula iria ficar aqui depois do 0. Mas não preciso deixar. Por que não preciso deixar? Porque o 0 é o último dígito, o último algarismo, então não há necessidade de deixar o 0. Então vamos lá, 8 inteiros 25 centésimos vezes o número 1000 deu um total de 8.250. E assim a gente vai continuar exercitando mais até fixar melhor esse conteúdo, tá bom, meus amores?